Eu passei uma semana curvado. Não era. Não era a coluna? Não. E aí, quando chegou um dia, cara, eu fui no banheiro, aí eu olhei e tava muito vermelho, mas eu tinha o costume de comer beterraba, eu falei, pode ser. No dia seguinte, cara, quando eu fui urinar, saiu da cor dessa mesa aqui, ó. Eita lasqueira. Aí o final saiu preto, ou saiu vermelho. Mano, eu me joguei no chão, falei, tô morto. Já era. Facota. Aí, só que... tudo pra tomar aquele veneninho. E a realidade é uma só. Se morrer um cara comum por infarto, por problema renal, igual eu já tive amigos, perdi ano passado um amigo com problema renal, ninguém fala nada se o cara não treina. Não. Mas se você treina, você nem precisa tomar nada. Nada, só porque você treina foi isso que te matou. Foi isso que te matou. É. Então, acaba tendo muito um rótulo. Ah, você tá passando mal. Por exemplo, se você ficar tonto por fome, aí os caras... Não, é porque esse cara treina, isso aí é as coisas que ele tomou. Isso. Você tá com uma hipoglicemia e os caras vão falar que foi o esteroide que você tomou que tá te causando aquilo. Na minha opinião, eu não acredito que tenha relação. Eu acredito que essas mortes têm mais relação com outras coisas que eu não sei nem se pode citar aqui. A minha opinião é que essas mortes têm relação direta com... Não, é melhor não. Mas eu fiz os problemas que todos os seres humanos têm de saúde. Um procedimento que todos passaram e que, cara, eu realmente tive alguns colaterais e eu tava na cama assim e daí a pouco eu fazia... Dava aquela coisa que eu pensava, é agora. Tinha momento que eu tava naquele momento com a mulher e do nada eu fazia... Faltou. E eu ficava quieto, eu não falava nada pra ela. Dava aquele sufoco que era no coração. Aperta o coração. Mas você sentiu abusou um da nó Zuzinha? no coração. Não. Não, fosse isso. Não, foram por uns períodos. Aí começaram a acontecer algumas mortes. E eu já fui dar uma estudada e eu comecei... O que foi que eu fiz? Comecei a ir pra tomar o ácido salicílico. Pra afinar um pouco mais o sangue. Mas isso daí é recomendação médica, um AS infantil por dia. A cada 3 dias. Você toma um por dia. Então, meu médico recomendou um por dia. Eu tive um problema de sangramento. Porque diminui as plaquetas. Isso. E o médico falou, olha... A aspirina faz isso. Ele falou, olha, é muito perigoso você tomar todo dia. Porque eu tive uma hemorragia interna. Mas sabe o que você por faz? Por uso de pré-hormonal, pra falar a verdade aqui. Quando você se cortar fazendo a barba... Tem que parar de sangrar no máximo em 2 minutos. Se você usar esse todo dia, ele começa a sangrar muito. Então, por isso que a cada 3 dias. Se passar disso, você tá com as plaquetas baixas. Eu tenho alergia a essa, não posso nem Sério? tomar. Caramba. Isso, tem pessoas alérgicas mesmo ao ácido acetil salicílico. E é um bagulhozinho, você jogou na língua ali, se quiser então, tomar com água. Eu uso por recomendação do meu médico, você entendeu? Para que eu não tenha problemas cardiológicos. Então, eu tomo por isso. E testosterona baixa está relacionamento ao aumento de cardiopatias. Vários médicos já falaram que também. O infarto, ele avisa. Ele não chega de vez. Sim. Então, você começou a ter aquele sufoco. Aquela falta de ar do nada, assim, inesperada. Você começou a tossir seco. O médico fala, se você passar a tomar o AS, correr no médico, você ainda tem um período muito bom. Sobrevida. A chance é muito alta. Então, todo mundo deveria procurar um médico, se informar um pouco sobre isso e ver como fazer. Principalmente sendo sincero, a gente que toma as paradas. Então, eu meço, outra coisa, eu meço a minha pressão todos os dias para saber o que está acontecendo. Então, eu meço quando acordo, pós-treino, que ela tem que subir depois do treino naturalmente, antes de dormir. E se você for normotenso, você tiver 12/8, tá beleza. Hoje, considerado o ideal, 11/7. O meu é 12/7, o meu. Então, tá ótimo. Então, por exemplo, o esteroide aumenta a pressão arterial. Sim, pode acontecer isso. Mas o meu é 12/7. Mas não é para todo mundo. Eu me lembro que lá no Instituto Paulista, né, lá na década de 80, lá no começo de tudo, a gente estava treinando e tinha um dos moleques lá também que começou a treinar e falou, eu vou começar a tomar também. Foi lá na farmácia, tomou uma deca de 50 miligramas. 3 dias depois, esse menino tava com uma retenção absurda. A deca retém água. Na época retinha, principalmente quando você é novo. E o moleque ficou um balão assim. Ficou retido, virou um balão. Ele se sentiu mal lá na academia treinando e o pessoal levou ele para o hospital. Ele começou a passar mal. Não, eu tô mal.
eu tô com enjoo, vomitou. Aí ficaram com medo dele morrer na academia, levaram para o hospital. Ele tava com 24/20 de pressão, gente. Eu já cheguei a 24/14. 24/20. Aí foi quando eu urinei foi sangue. internado na a hora. hemorragia que eu dei, eu Ele urinei foi sangue. internado. Ele era novo, por isso que ele não. Por que 24/12? O que aconteceu, Itinho? Por 14. É que era assim. 14. Eu trabalhava numa mineradora de ouro e lá tem os processos, acaba gerando uns processos químicos que, assim, quando eu fiz exame, eu tava com muita amônia. Aquela de mercúrio da mira que Usa... Não é a empresa lá não usa mercúrio. Isso aí é mais o garimpo clandestino. É. Mas eu respirava o amônia e ela não sai, né, no organismo. E aí eu comecei... Na verdade, eu tinha uma loja de suplemento e um carinha chegou pra mim e falou, toma isso aqui, ó. É aquele pré-hormonal mais famoso. E eu não conhecia pré-hormonal. O cara falou, isso aqui é bom. Toma um comprimido ou 2 todo dia. Aí eu fui e comecei a tomar. E aí ele foi, chegou no mês seguinte, ele me deu um outro. Da época era androstenedione? Não, era não sei que lá, Drol. Ah. Aí ele, na semana seguinte, ele foi e me deu Será outro. que era o Emidrol? O Eu acho que Emidrol. era Emidrol. Emidrol. É, Na semana... É que falou antigo, pra mim era androstenedione. que Era o era Emidrol bom. original, cara. É paulada, Então, né? na semana seguinte ele me Que deu pra mim outro. era droga, não era pré-hormonal, não. Pra mim era hormônio. exatamente. E dos Então, fortes, tá? Era hormônio. Bem Aí, tóxico. o que aconteceu? Na semana seguinte ele me deu outro. Eu falei, porra, 2 tá batendo bonito. Você tá ficando doido. Aí eu fui e joguei 3 comprimidos. E aí eu sou bem exagerado assim pra suplemento e tudo. Pra droga eu já é o contrário. Mas na época eu achava que era suplemento. Sim. Então, suplemento assim, é o BCA. Se na bula tá falando ali 4 cápsulas, eu tomo 8, 12. E eu achava que era um suplemento. Então eu tome. Aí chegou um ponto que eu agachava, na época eu treinava pesado, era novo. E aí agachei e o Smith deu aquela travada. Aí eu senti a coluna. Eu falei, caramba. Aí no dia seguinte eu acordei que eu não aguentava levantar. Era curvado. E eu achando que era a Pensou coluna. nele. Não Eu passei era. uma semana curvado. Não era. Não era a coluna? Não. E aí, quando chegou um dia, cara, eu fui no banheiro, aí eu olhei, tava muito vermelho, mas eu tinha o costume de comer beterraba, eu falei, pode ser. No dia seguinte, cara, quando eu fui urinar, saiu da cor dessa mesa aqui, ó. Eita É lasqueira. uma infecção Aí o final urinária, saiu infecção preto, ou saiu urinária. vermelho. Mano, eu me joguei no chão, eu falei, tô morto. Já era. pacota. Aí, só Vai, que tudo fui por tomar dentro. aquele veneninho. quando eu urinei, a dor foi embora. Eu voltei ao normal. Falei, caramba, mano, mas voltei ao normal. E aí fui pro hospital. Aí chegou lá, o médico olhou assim e falou, mano, o seu rim tá muito inflamado. O seu rim direito, ele só olhou. Ele levantou a camisa e falou, a dor tá aqui? Eu falei, bem aí. Ele falou, seu rim tá gigante de inflamado. E aí, na hora dos exames, aí só que deu amônia também. Mas aí ele falou que aquele pré-hormonal, ele ferrava muito com o rim. Por isso que ele foi E retirado ele do falou mercado, pra mim, né? por que aqui hoje eu não tomo muita bola? Porque eu tenho medo. Porque, imagina, eu que já passei por isso, eu não sei como é que é, o meu rim. Porque bem ou mal, uma vez deu rim pra você. Isso. Eu não sei como é o meu rim. Eu nem eu entendi agora. Deu rim. Olha Entendeu? o corte do Cariani foi sensacional, da espadada que ele deu agora. E aí ele falou, aí fiz todos os exames, fiz ultrassom, fiz tudo que tinha que fazer. Ele falou, cara, você deu sorte. E você sangrou. Aí foi onde entrou a ideia do AS. Ele falou, você deu sorte porque você teve esse sangramento. Se você não sangra, seu rim ia falecer. Tipo, você ia dar falência perdeu um renal. rim. Tá louco. E aí ele falou, e a Era um ou eram os tendência... dois? Foi um só. Ai. Aí ele falou, e a tendência é um da falência e começa a atacar o outro. E a pergunta era, você era grandão? 98 quilos, um BF bom. Você vê, né? Como a maioria das pessoas que correm muito risco são Nem pessoas... são as grandes. São iniciantes. Sabe uma Por quê? coisa que- Falta do conhecimento. Isso aqui- Eu nem cheguei a pesquisar, eu só Mas você, peguei ó, ele tinha o medo. O Paulo Musi Foi veio aqui, igual ele o falou O o medo seguinte, ajuda. Foi igual o Blue Nitro, isso aqui é bom, toma aí. ó. Entendi. O Musi falou pra mim o seguinte, que é assustador o número de pacientes que ele atende com problemas seríssimos por conta de esteroide. Problemas sérios. Cara, e é raríssimo a gente ver um atleta com um problema esse sério problema. de esteroide. Sim. É muito raro assistir, por exemplo. Mas, a ó, gente tá no meio aqui. Vamos tirar a rede social de lado. A gente tem amizade com todos os atletas. Cara, é raro um atleta chegar pra você e falar assim, mano, eu tô fudido, cara. Fiz meus exames, tô muito mal.
Pô, tô com isso aqui alterado, isso aqui vai arrumar. Agora o cara vai falar assim, cara, tô todo ferrado. É difícil, não é? Muito e outra, a maioria dos problemas são reversíveis. O Muzi falou que os pacientes que ele pega lá, que ele olha o exame, cara, todo ferrado. Que ele tem que fazer meses de tratamento, às vezes, com o cara, pra ajustar o cara, porque o cara tá todo ferrado. Não, eu sou uma prova disso. E Por outra? quê? Eu fiz exame aqui na casa. Né? A gente tem exame periodicamente, você sabe muito bem disso. Claro. Por isso que é um trabalho totalmente profissional, o pessoal precisa saber. E eu nunca tive costume de fazer, porque também não tinha dinheiro pra ficar pagando pra fazer exame, que é um outro ponto também que eu vou ressaltar aqui em relação a todo esse contexto que a gente tá conversando. Hoje tá mais viável, graças a Deus. Porque é muito importante. Apesar de ser viável, ainda é custo. É, né? R$300 você gasta pra fazer o básico. Então, quando eu peguei o exame, passou pelo Muzi, ele falou, cara, só deu uma alteração na vitamina D. É a única coisa que deu. Nossa, né? só. E a última vez que você tinha ido Porque no você médico tava era no tomando 10 pediatra. mil. Nunca. Foi sua mãe que te levou no pediatra. Exato. Nunca foi. Eu Nunca fiz esses tinha ido. dias, Renato, Mas e o lembra? conhecimento? Então, por isso que eu falo. Tentar se Tinha muito informar conhecimento. da melhor maneira possível. Ser cauteloso, né? Ter medo. E a segurança, depois que você vê os exames? Ter medo é a melhor Né? salvação que tem. A garotada não tem É. medo.